Para você que está chegando agora, nós abrimos o Cidade Alerta Londrina de hoje falando da morte de um jovem. Kevin de Mello, 19 anos de idade. Me dá as imagens, por favor, do Kevin, que ontem se envolveu num grave acidente em Cambé. Ele estava com a moto, o motorista passou por ele, bateu contra essa moto, ele caiu, sofreu ferimentos graves e ontem a gente falava aqui da situação delicada que ele tinha, mostramos o socorro, ele foi levado para o hospital, mas não resistiu e morreu. A polícia conseguiu câmeras de segurança, me dá as câmeras, por favor, que mostram o momento. Olha aí, ó, perceba que o Voyage vai passar, é neste carro que está o motorista que atropelou, o motorista que bateu contra a moto onde estava o Kevin. Ó, 16h58, um pouquinho antes das 5 da tarde, quando esse acidente foi registrado. A polícia já identificou este motorista, mas ele ainda não foi encontrado. Hoje, a advogada dele foi até a delegacia de Cambé, que investiga essa história, e disse que ele vai se apresentar ao delegado Roberto Fernandes, aos investigadores que cuidam dessa história, na próxima segunda-feira. A Daiane conversou com a polícia, mas conversou também com familiares do Kevin. Nós estivemos no velório e lá ela encontrou muita, mas muita gente clamando por justiça. Gente inconformada com a perda de um jovem de 19 anos. Um jovem extremamente religioso. Um jovem que nesse final de semana comandaria o primeiro retiro espiritual de jovens da comunidade. Tanto que o velório está acontecendo no salão da paróquia Nossa Senhora Aparecida, lá no Jardim Silvino, em Cambé. O sepultamento dele é amanhã, às 9h30 da manhã, aqui mesmo em Londrina, no cemitério Jardim da Saudade. Agora você vai ver as entrevistas, todos os detalhes, a reportagem completa acabou de ficar pronta. 6h45, Ronaldinho vem aqui e enche a tela do Cidade. O salão paroquial da igreja onde o jovem foi velado ficou lotado. Parentes e amigos vieram dar o último adeus e até mesmo pessoas que nem conheciam Kevin Sincovinci de Mello também, por causa da história de vida do rapaz, apesar da pouca idade. Quando a gente recebeu a notícia à noite, para nós foi muito difícil, a dor está muito grande. A minha mãe, né, que é a avó, eu sou a tia, a gente está sofrendo muito, a dor não tem como te explicar. As lágrimas, elas não podem dizer a dor que está o coração, né? Porque as lágrimas, elas que saem dos nossos olhos não explicam a dor que tá, porque a dor fica dentro da alma. É a alma que está doendo, é o coração que está doendo. É uma vida que se foi com 19 anos, né? Tinha uma vida toda pela frente, um menino bonito, que brincava, que gostava de sorrir, que gostava de viver. Kevin tinha 19 anos. Há pelo menos 2, ele trabalhava como vendedor em um depósito de materiais de construção e sonhava em fazer faculdade. O rapaz fazia parte de um grupo de jovens da igreja e no próximo domingo ia coordenar pela primeira vez um retiro espiritual. O sorriso, a alegria, o desejo que ele tinha de fazer com que outras pessoas também experimentassem disso era impressionante, né? E foi isso que, desde quando eu comecei a acompanhar, eu acompanhei ele durante todo esse ano de 2019, foi o que mais me impressionou, né? Foi o que mais me impressionou nele, porque ali eu podia ver de fato um jovem que havia experimentado de algo que não passava, né? Que era Deus, e por ele saber que aquilo não passava, era o único sustento dele, ele também desejava levar isso aos outros, né? E isso era o que mais me alcançava na vida dele. Kevin era o único filho do casal, que está devastado pela dor da perda. Aos 81 anos, a avó do jovem conta que ele ainda se despediu dela antes de morrer. Ele chegou e ajoelhou nos meus pés, com a mãozinha posta assim, ó. Pedindo benção. Benção, vó, eu te amo, vó, eu te amo muito. Eu falei, a avó também te ama, filho. Ele despediu da senhora, né? Ele despediu de mim e a gente nem percebeu. Quando eu acabei de chegar em casa já foi a notícia. E a única pessoa que ele despediu foi de mim. Para a avó, enterrar um neto não é nada fácil. Quando eu chego em casa, essa notícia que ele tinha se acidentado, acabou, para mim acabou, filha, porque eu já perdi meu marido, já perdi o neto, já perdi a nora, agora vai o neto também
Porque não eu que sou velha. Eu amo meus netos e meus filhos, filho. É tudo que eu tenho na minha vida, meus netos e meus filhos. A dor que dilacera, né? A dor não acaba nunca. É uma dor insuportável, filho, mas fazer o quê, né, filha? Tudo tem seu dia, né? As informações levantadas pela polícia até agora dão conta de que o Voyage descia a rua Plínio Corrêa de Araújo, aqui no Jardim Riviera, na cidade de Cambé, e teria desviado de um carro e entrado pela preferencial aqui na rua Pascoal Moreira Cabral. O Kevin já trafegava com a motocicleta dele por aqui e acabou desviando desse veículo, se desequilibrou e caiu violentamente contra o asfalto. O corpo do jovem só foi parar cerca de 15 metros. E o mais impressionante é que, mesmo caído, todo machucado, alguém, que a polícia ainda não sabe quem é, veio aqui e acabou levando o relógio e o tênis do Kevin, nem se importando com a condição da vítima. A Polícia Civil investiga o caso. Imagens de câmeras de segurança mostram o Voyage passando. O barulho da batida chama a atenção de pessoas que estavam na rua. O motorista estava fugindo, o que deixa as pessoas indignadas. Através dessas imagens, o delegado conseguiu identificar o motorista do carro, que deve se apresentar na delegacia. Assim que ocorreu o acidente e como houve a fuga do local, né? Então, os investigadores aqui já foram a campo e já identificaram o veículo e o condutor. Nós já estivemos na casa dele por 3 vezes, mas não conseguimos localizá-lo, nem ele nem o veículo. E o pai dele nos disse, então, que ele iria contratar um advogado e iria se apresentar à delegacia. De fato, a advogada dele compareceu hoje aqui à delegacia e ficou agendada, então, a apresentação dele para segunda-feira. Aí já não vai ser mais flagrante, né, doutor? O flagrante seria antes de ontem, né? Entendeu? Ontem, pelo menos, né? O acidente foi ontem, mas não houve a possibilidade de localizá-lo ontem, então já saiu o estado de flagrância. Beleza. O que pode acontecer com ele, doutor? Em princípio, né, nós vamos instalar o inquérito para apurar o homicídio culposo no trânsito, com o agravamento da pena, né? Em razão da omissão de socorro, uma vez que ele saiu do local. E vamos agora continuar a investigação para ver se haverá outra tipificação ou não. Em princípio, seria essa tipificação. Para saber se ele estava bêbado, se não estava? Então, a investigação vai continuar nesse sentido também. Nós vamos tentar apurar o que de fato aconteceu. Muito abalada, a família espera por justiça e acredita que o caso não pode ficar impune. A gente espera que seja feita a justiça, que a pessoa que fez isso, que ela se apresente, né? Ela se apresente na polícia, que ela dê a declaração dela, por que ela não fez. Porque nós esperamos que ele, pelo menos, se chamasse, se acha que fugisse, mas pedisse socorro, porque ele deixou uma vida, ele destruiu uma família, ele destruiu um lar. Hoje a minha cunhada, meu irmão, o meu coração, a minha família está dilacerada, a dor, ninguém vai apagar. E o que ele está fazendo agora? A gente não sabe. Para onde ele está? A consciência dele, como que a consciência dele está? Que ele venha se colocar um pouquinho no nosso lugar e pelo menos se apresentar e dizer assim, eu fui um covarde de não ter feito nada, porque ele deixou uma vida, um menino de 19 anos, com a vida toda pela frente e uma família destruída, porque nós nunca mais vamos ver o Kevin. Põe para mim no ponto, por favor, Carol, essa última entrevista aí da Marlene, né, que é tia do Kevin. Gente, eu acho que o que ela disse ali, de verdade, resume tudo aquilo que eu penso e resume tudo aquilo que você pensa. Eu já falei várias vezes, eu ao longo da minha vida já me envolvi em alguns acidentes. Acidentes mais simples, como por exemplo, você bate num carro no momento que você está estacionando, numa esquina. E teve uma vez, lá em Ribeirão Preto, que eu estava saindo do estacionamento de um supermercado, dando a ré, e de repente um senhor passou por trás do carro e eu não percebi, ele caiu. Graças a Deus, ele não se feriu gravemente não, mas ali, de verdade, gente, eu só não coloquei ele no meu carro para levar para o hospital,
porque o pessoal que estava no supermercado em frente, o pessoal que era lá responsável pelo socorro, das pessoas que estavam no mercado, quando algum cliente se machucava, o pessoal do ambulatório me disse, Juliano, não faz isso porque pode colocar em risco a vida dele. Ele estava bem, estava conversando, mas como era um senhor de 65 anos, eu fiquei lá do lado esperando, a ambulância chegou rapidinho, eu segui a ambulância para o hospital. Eu lembro que nesse dia eu fiquei lá até as 3, 4 da manhã e fiz questão de levar ele para a casa dele. E depois, ao longo de pelo menos um mês, eu falava com ele, com a esposa dele todo dia para saber se ele estava bem. Eu acho que isso é ser responsável. Eu não fiz, de verdade, nada do que eu fiz foi, que legal, Juliano, que presente você deu para ele. Não, eu fiz o que era minha obrigação. Eu o atropelei. Ainda que eu não tivesse culpa, eu o atropelei. E é o que eu digo, eu posso me envolver num acidente, você pode se envolver. Gente, pode acontecer. Vai saber, esse motorista poderia, de repente, não ter percebido o Kevin ali ter batido na moto. Agora, fugir do local, gente, deixar a pessoa lá à míngua. Eu não sou médico aqui para dizer se o Kevin estaria vivo ou não agora, se esse motorista tivesse parado. Mas uma coisa eu tenho certeza, e eu digo sempre que acontece esse tipo de situação. Chance de sobreviver ele teria. Pelo menos um pouco maior. Por quê? Porque ele teria sido socorrido mais rápido. Porque este motorista, ele próprio, teria ligado aí para o SAMU, para o SEAT. Pelo menos a chance de que ele estivesse vivo seria maior. E eu queria mostrar para você de novo, então, a sonora da Marlene, da tia do Kevin, que eu repito, deve resumir tudo aquilo que eu penso e o que você pensa, tá? Assista e, por favor, depois, se você concorda com o que ela diz, você só manda um positivo para mim assim no WhatsApp. Se você concorda com o que ela diz, você só manda assim para mim. Quero saber de você, tá? Vanessinha, pode colocar, por favor, o WhatsApp aqui? Eu quero que você assista, então, essa entrevista. E se você concorda com o que ela diz, você manda assim para mim, tá? Põe de novo, por favor. Espero que seja feita a justiça, que a pessoa que fez isso, que ela se apresente, né? Ela se apresente na polícia, que ela dê a declaração dela, por que ela não fez, porque nós esperamos que ele, pelo menos, se chamasse o SEAT, que fugisse, mas pedisse socorro, porque ele deixou uma vida, ele destruiu uma família, ele destruiu um lar. Hoje a minha cunhada, meu irmão, o meu coração, a minha família está dilacerada, a dor, ninguém vai apagar. E o que ele está fazendo agora? A gente não sabe. Para onde ele está? A consciência dele, como que a consciência dele está? Que ele venha se colocar um pouquinho no nosso lugar e pelo menos se apresentar e dizer assim, eu fui um covarde de não ter feito nada, porque ele deixou uma vida, um menino de 19 anos, com a vida toda pela frente e uma família destruída, porque nós nunca mais vamos ver o Kevin. Pode dividir a tela para mim, Diego, por favor. Você concorda com o que essa tia disse? Para mim é covardia, de verdade. Quando alguém foge de um local de acidente, quando alguém foge de um local, quando alguém deixa de prestar socorro, quando alguém simplesmente, sei lá, se nega a ajudar uma outra vida, e se fosse o contrário? Pela índole que a gente percebe, né? Pelo que todo mundo fala do Kevin, eu tenho certeza que ele prestaria socorro. Eu tenho certeza que ele ajudaria. Esse homem prometeu se apresentar na segunda-feira, esse motorista, tá? A advogada foi até a delegacia de Cambé, conversou com o delegado e ele prometeu que vai se apresentar na segunda-feira, o que é um absurdo, tá? A nossa lei permitir que a advogada vá até lá e diga assim, olha, meu cliente vai se apresentar só na segunda-feira para fugir do flagrante, só na segunda-feira. É um absurdo, né? Mas é a lei que nós temos. E eu vou dar ainda mais força para esse coro da família, pedindo justiça, tá? A gente vai continuar acompanhando esse caso